Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um vídeo do nosso canal e hoje falaremos sobre o tema dons espirituais. Eu agradeço a todos que estão mais uma vez assistindo esse vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like, compartilhe, enfim, passe essa informação para frente, convide seus amigos também para conhecer o nosso trabalho. E realmente nós ficamos muito agradecidos com a sua colaboração. Então vamos em frente, trabalhando os dons espirituais. Primeiramente, eu preciso esclarecer algumas coisas, alguns pontos referente a esses três primeiros tópicos que estão aqui na nossa tela. Então, primeiramente eu vou falar de talento natural, fruto do espírito, dons espirituais e só depois eu vou falar dos dons espirituais. É necessário que eu fale disso nesse momento para que exatamente não haja engano ou equívoco, porque às vezes a pessoa pode achar que um dom é outro. E aqui eu vou esclarecer cada um passo a passo e aí vai ficar muito fácil de você entender qual é a mensagem que a gente quer trazer verdadeiramente. Então vamos lá, vamos falar de talento natural. Só uma outra coisa, antes que eu esqueça, eu vou dividir esse vídeo em dois, para que exatamente ele fique com aproximadamente 25, 30 minutos cada vídeo, e aí a gente consiga fazer um trabalho que não fique muito cansativo de você acompanhar de uma vez só, tá bom? Então vamos lá. Talento natural. Antes disso, precisamos fazer algumas considerações preliminares. Há muitas razões porque precisamos estar informados sobre os dons espirituais, os talentos naturais e o fruto do Espírito. Então vamos acompanhar essa passagem que está em 1 Coríntios 12, de 1 a 7, para a gente poder entender melhor a questão dos dons. Então ele diz assim: E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, vamos em frente. Agora sim vamos ver a questão do talento natural. Então, os talentos naturais são concedidos no nascimento físico. Todos temos talentos particulares que nos distinguem dos outros quando nascemos fisicamente. Os talentos naturais são uma expressão da graça comum de Deus a todos os que têm vida. Então, fiquem atentos sempre quando eu colocar o texto em vermelho, porque tem um significado a mais, então é por isso que eu deixo ele em evidência. Os talentos podem ser os talentos podem ser indicadores dos dons que você possui, mas não equivalem necessariamente a eles. Talentos naturais, como dons espirituais, são dados por Deus. Tanto um quanto o outro precisam ser igualmente identificados, desenvolvidos e utilizados para a glória de Deus. Se você teve a oportunidade de assistir a primeira série que nós fizemos sobre temperamento humano, você vai entender melhor como funciona a questão do talento natural. Lá no vídeo sobre os tipos de temperamento, nós mostramos de forma científica, né, através dos estudos da psicologia, como é que se dá essa questão do temperamento humano. E se você quiser entender melhor a questão do talento natural, você vai precisar entender um pouquinho mais a questão do temperamento humano. Então, dá uma olhadinha lá na playlist e aí você vai ver lá 4 tipos de temperamento. Aí você vai ter a oportunidade de verificar os vídeos para poder você tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Mas vamos em frente, passando agora para o próximo tópico. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito significa qualidades de ser, atitudes, produto de uma caminhada saudável com Deus.
O fruto do Espírito é um produto natural de uma relação duradoura e obediente com Jesus. O fruto do Espírito indica aquilo que devemos ser. E aí nós vamos ver em Gálatas 5:22 a referência bíblica, mas o Espírito produz este fruto: o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mais à frente, muito provavelmente eu vou fazer um vídeo específico sobre o fruto do Espírito, porque não são os frutos, é um fruto só, e o nome desse fruto é o amor. O restante são características desse fruto. Mais para frente eu posso mostrar isso. Mas vamos em frente, porque exatamente eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então vamos ver o próximo tópico. Dons ministeriais. Esses daqui que são os principais para a gente ter cuidado e explicar direitinho o que são cada um deles, para que exatamente não haja confusão entre dons ministeriais e dons espirituais. São muito diferentes, tá? E aqui a gente vai esclarecer direitinho para que não fique dúvida. Então, conforme a passagem que está aqui em 1 Coríntios 12:28, vejamos o seguinte. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Já em Efésios 4:11 está escrito o seguinte: e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que nós queremos frisar aqui? Esses são dons ministeriais dados por Deus e de modo algum indicam uma hierarquia ministerial. Então, o que ocorre? Grupos religiosos e pessoas, eles pegam essa passagem porque está escrito da seguinte forma: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, eles criam uma hierarquia dizendo que a posição maior que existe na igreja é apóstolo, depois profeta e mestre e assim sucessivamente. Só que nós sabemos que isso não é verdade. Tanto não é que nós vamos ver uma outra passagem agora, onde o Senhor Jesus ele vai deixar claro como é que funciona o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Vamos ver? E aí está escrito o seguinte, vejamos aqui em Mateus 20, do versículo 23 ao 27. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então aqui, nessa passagem é muito interessante, porque nós vemos uma disputa muito grande que já estava acontecendo. Foi o episódio onde a mãe de João e de Tiago pediram a Jesus que os seus dois filhos fossem um colocado à direita e outro à esquerda de Jesus, e aí cria-se um pandemônio, né, naquela situação. E aí Jesus deixa bem claro que essa hierarquia não acontecerá entre os apóstolos e muito menos dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Então ele fala: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Se você quer ser grande, trabalhe como menor, faça como o próprio mestre fez, que ele serviu, que ele lavou os pés dos apóstolos, que ele deu exemplo de como era que ele queria que os apóstolos se comportassem. Então, ele foi um mestre que o tempo todo deu exemplo, ele mostrou
deu diversos exemplos de humildade para os apóstolos. Então vamos seguindo. Vamos agora falar especificamente de cada um desses dons ministeriais. Então vamos ver. Apóstolos, os diretamente comissionados por Cristo para estabelecer a igreja e a mensagem genuína do Evangelho. Profetas, os que falavam sobre inspiração do Espírito Santo, trazendo da parte de Deus uma mensagem para a igreja, e cuja motivação e preocupação principais tinham a ver com a vida espiritual e pureza da igreja. Evangelistas, são os que receberam dons de Deus para proclamar o Evangelho aos não salvos. Pastores, são os escolhidos para dirigir a igreja e cuidar das suas necessidades espirituais. Apacentar. Lembre-se do que Jesus disse a Pedro: tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus já estava dizendo ali, já estava mostrando, né, o dom ministerial que Pedro iria exercer, né? No caso, o pastor, para pastorear, para apacentar as ovelhas de Cristo. Mestres, os dotados por Deus para esclarecer e explicar a palavra de Deus para a edificação da igreja. Diáconos, os escolhidos e dotados por Deus para prestar assistência prática aos membros. Então, esses são os dons ministeriais, tá? Eu já deixei claro aí o que é a função de cada um deles. E esses não são dons espirituais. Como eu falei, são dons ministeriais. Todos eles precisam ser usados e devem ser usados exclusivamente dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Bem, entrando já aqui na parte de dons espirituais, vamos fazer a introdução e eu quero também destacar algumas coisas aqui com vocês. Sempre lembrando que o que está com a letra vermelha são alguns destaques que nós precisamos ter uma atenção redobrada. Então, o que são os dons espirituais? São capacitações divinas ou manifestações sobrenaturais concedidas como dons, distribuídas pelo Espírito Santo a todo crente obediente, segundo os desígnios e a graça de Deus, para o bem comum do corpo de Cristo. Você pode dar uma conferida no texto aí em 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 12, versículos 7, 11 e 18. Os dons espirituais são uma graça específica dada por Deus aos que recebem uma nova vida. Os dons espirituais são concedidos no nascimento espiritual, ou seja, você só recebe os dons espirituais a partir do momento em que você desce as águas, a partir do momento que você é batizado em nome de Jesus e exclusivamente no nome dele. Se você é batizado em algum outro nome, eu preciso já te deixar esclarecido com relação a isso. Se você é batizado em outro nome ou em nome da Trindade, que no caso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não está sendo inserido no corpo de Cristo, na videira verdadeira, que vem a ser a Igreja de Deus. No próximo tópico, quando os dons espirituais são buscados e postos em prática, surgem benefícios para a Igreja e para o reino. Então, observe que o objetivo é que esses dons, né, sejam buscados e postos em prática, e quando você põe esses dons em prática, o benefício é todo para a igreja, que é o corpo de Cristo, e para o reino de Deus. Vamos seguir aqui com as referências bíblicas. Existem 3 relações, 3 listas, que eles falam sobre os dons espirituais. Eu vou passar aqui as 3 e vou dizer qual dessa lista nós iremos trabalhar. Então, a primeira referência está em Romanos 12, versículos 6 a 8.
Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no que fazê-lo. Esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos para a segunda referência. Está em 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Bem, essa terceira passagem é a que a gente vai usar, como eu falei, essa é a relação mais precisa e mais completa dos dons espirituais, e é essa que nós vamos ver uma a uma. Quer dizer, cada um dos dons que está aqui evidenciado, no caso em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Bem, esses aqui são os dons que nós vamos trabalhar: fé, curas, profecias, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, nesse primeiro slide, nós vamos pegar aí quase que a metade, e no outro, ou no slide não, perdão, nesse vídeo nós vamos pegar mais ou menos a metade, e no outro, no vídeo posterior, nós vamos pegar o que faltar. Então, vamos lá trabalhar o primeiro dom. Quais são os objetivos dos dons espirituais? Então, de forma bem prática, eu coloquei até em vermelho para poder ficar mais fácil. Coloquei as palavras-chave em vermelho. Manifestar, ajudar, suprir e aperfeiçoar. Manifestar a graça, o poder e o amor de Deus entre o seu povo, nas reuniões públicas, nos lares, nas famílias e nas atividades pessoais. Ajudar a tornar eficaz a pregação do Evangelho aos perdidos, confirmando de modo sobrenatural a mensagem do Evangelho. Suprir as necessidades humanas e fortalecer e edificar espiritualmente tanto a congregação, bem como os crentes individualmente, isto é, aperfeiçoar os crentes no amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Todas as referências estão aí na tela, vocês podem dar um print e conferir uma a uma, tá bom? Vamos seguindo. Agora sim nós vamos falar especificamente sobre palavra de sabedoria. Então eu vou utilizar o seguinte método, eu vou trazer aqui no primeiro slide sobre palavra de sabedoria a introdução, o que significa, para que serve, e no slide seguinte eu vou mostrar a passagem bíblica que confirma essas informações. Então vamos lá. Palavra de sabedoria. O dom da sabedoria é uma mensagem vocal sábia enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Esse dom proporciona, pela operação do Espírito Santo, visão e compreensão da profundidade da sabedoria divina, ensinando a aplicá-la no trabalho e nas decisões do serviço do Senhor. A palavra de sabedoria é a palavra que vem no momento exato para solucionar os problemas que estão afetando a vida espiritual do ouvinte. Então, texto bem claro. Vamos ver agora a passagem bíblica. Então,
Vamos utilizar como referência Atos, versículos 6, 9 e 10. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, essa passagem, ela precede a passagem que Estevão vai ser apedrejado, e ela demonstra que Estevão tinha realmente um dom muito forte, muito grande, exatamente relativo à palavra de sabedoria. E todas as vezes que Estevão entrava num debate, entrava numa discussão, as pessoas que estavam ao redor dele percebiam que realmente ele tinha uma sabedoria que era sobrenatural, que não poderia ser simplesmente a sabedoria humana. Então, fica bem claro nesse texto, se vocês continuarem lendo um pouco mais à frente, vocês vão pegar ainda também algumas coisas relativas a Estevão e vocês vão conseguir perceber que realmente Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, né? Vamos passar para o próximo slide e falar agora sobre palavra de conhecimento. O dom da palavra do conhecimento é um dom de revelação. Revela conhecimento a respeito de pessoas e circunstâncias ou de verdades bíblicas. Consiste em poder saber o conhecimento daquilo que o entendimento humano jamais poderia alcançar. O conhecimento de Deus é ilimitado, do qual o homem é limitado. Não pode saber ou imaginar. Porém, pode chegar a compreender somente pela poderosa intervenção do Espírito Santo. Vamos ver uma passagem. Está em Atos 10, 19 e 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, observe como o Espírito Santo, ele fala com Pedro, e essa passagem aqui é aquela onde Cornélio pede para que alguns homens, 3 varões mais especificamente, se dirijam até o local onde Pedro estava, e eles pedem para que Pedro, né, vá até lá na casa de Cornélio para eles conversarem. Então Pedro, já tendo aquela visão do lençol com os animais, etc., ele ainda não tinha descoberto o que era a tradução do sonho, mas através do dom da palavra do conhecimento, foi revelado a ele que 3 pessoas iriam até aquele local onde ele estava, e ele poderia ficar tranquilo que aqueles homens eram enviados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, para que ele fizesse uma determinada tarefa. Essa tarefa era exatamente o batismo de toda a família de Cornélio. Ele presenciar, ele assistir a conversão de toda a família de Cornélio, o derramado do Espírito Santo sobre eles, e aí eles falam em línguas, etc. Vocês conhecem essa passagem. Então, através da palavra do conhecimento, é que Pedro vai ter essa revelação e vai poder cumprir aquele propósito que o Espírito Santo tinha naquele momento para ele. Bem, pessoal, o próximo slide vai ser sobre fé, o dom espiritual fé, mas esse aqui nós vamos ver no próximo vídeo, que nós vamos dividir. Então, eu vou encerrar agora. Queria pedir que vocês, se possível, deixem um like, compartilhem esse vídeo e vamos encerrando por aqui, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.